Os presidentes do Senado, o Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, reagiram na tarde de ontem à obstrução dos trabalhos do Legislativo por congressistas de direita que estão insatisfeitos com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Olha, Alcolumbre, que preside o Congresso Nacional, classificou como arbitrária a ocupação das mesas diretoras do Legislativo por bolsonaristas que estão bloqueando os trabalhos dos parlamentares no primeiro dia após o fim do recesso. Já Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, ele declarou que agirá para que os interesses da população não fiquem em segundo plano. Pois é, a gente tem aqui na nossa transmissão do YouTube o que Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, disse. Ele que não participou, não estava em Brasília, está na Paraíba. Ele disse, olha, acompanha a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de ontem, no caso, né? Inclusive, o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Eu determinei o encerramento da sessão, que foi o que aconteceu, e ele hoje está dizendo que vai chamar reunião, vai ter uma reunião de líderes para tratar dessa pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Palavras aí. Júlio Pinheiro. Olha, ele já deixou em entrelinhas ali que não vai pautar o que a oposição quer, né? A anistia, impeachment do Alexandre de Moraes. Pois é, o impeachment, claro, no Senado e a anistia na Câmara dos Deputados. Pessoal, muito se comparou essa ocupação que foi feita por parlamentares ligados à direita, à oposição ao governo do Estado e principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, se comparou com uma postura parecida que teve a governadora Fátima Bezerra enquanto senadora, no momento em que ela também ocupou a mesa do Senado, buscando impedir os trabalhos. Não somente ela, mas outros membros 2017, lá do PT. né? 2017, se eu não me engano. Foi votação da reforma tributária. Exato, reforma trabalhista foi. Perdão. Então, naquele caso, a diferença é a seguinte, eles estavam ocupando uma mesa querendo impedir uma votação. Nesse caso, a diferença é que os parlamentares querem que se coloquem em votação projetos e que a maioria vença. Eu não vou aqui dizer que esse projeto da anistia é uma unanimidade para as pessoas, inclusive, que são contrárias à gestão do atual governo, que são favoráveis ao bolsonarismo, porque não é um ponto pacífico. Mas é importante que se coloque em votação. Se você não coloca em votação, você está tirando dos parlamentares o dever, na verdade, a possibilidade de exercerem o seu dever de discursarem, de explicarem, de tentarem um convencimento e de votarem um projeto. A mesma coisa com relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. São 38 assinaturas, Lice. Com 41, eles já teriam maioria, inclusive, para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. E a tendência é que eles consigam ter esse número. Eu não sei até que ponto Davi Alcolumbre está tendo isso como uma carta na manga para buscar diminuir os ânimos entre o STF e também fazer com que Alexandre de Moraes reduza suas arbitrariedades, porque não ficou muito claro que a postura de Alexandre de Moraes foi totalmente arbitrária no que diz respeito à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro descumpriu as cautelares? Lógico. Ninguém discute aqui que Bolsonaro descumpriu o que foi determinado por Alexandre de Moraes. O problema são as próprias cautelares, porque são absurdas. Foram absurdas, a gente já falou sobre isso aqui ontem também, já foi discutido por parlamentares e também, inclusive, durante ontem, uma coletiva, né, Alice, que participou o senador Rogério Marinho, a oposição. Rogério Marinho defendeu o que chamou pacote da paz, Júlio Pinheiro. Anistia para os acusados do 8 de janeiro, impeachment do Alexandre de Moraes e a extinção do fórum privilegiado. Também teve na pauta aí. Pois é, essa prerrogativa de foro a gente já foi uma discussão antiga que o ex-presidente Jair Bolsonaro não colocou para frente também e que a gente também não viu ser dado andamento agora durante a gestão de Lula. Eu estou acompanhando aqui o site, Júlio Pinheiro, o votosenadores.com.br, que está trazendo aí o placar do impeachment do Alexandre de Moraes. Continua o mesmo que nós apresentamos ontem. No caso, 38, a favor 38, indefinidos 24 e contra 19. Você falou que precisam de 41. Desses 24 só precisam 3 decidirem. Eu que sou uma twitteira, eu adoro o Twitter. Hoje a Rede X estava acompanhando o empenho dos deputados e senadores com relação a esse impeachment de Alexandre de Moraes, né? Pois é. E começaram a marcar. O próprio filho do Bolsonaro começou a marcar o senador Romário. Diz, Romário, você quer ficar marcado só por 94? É uma oportunidade de você fazer um outro gol. Porque ele não assinou. Porque ele não assinou o impeachment de Alexandre de Moraes. Pessoal, mas eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o momento que o país está vivendo, Júlio Pinheiro. Você acha que a gente vai voltar à normalidade mesmo como Alexandre de Moraes como ministro? Olha, talvez realmente o pacote muda, de paz, né, sugerido pelo senador Rogério Marinho tenha mas o pacote de paz será sentido.
Bom, porque é muito mais complexo, né? Primeiro, a gente, nesse momento, Alexandre de Moraes não quis paz. Ele não quer paz porque realmente teve uma medida muito arbitrária. A gente não está falando nem mais sobre o tarifaço e a postura de Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, de outras lideranças relacionadas ao bolsonarismo que trataram sobre o tarifaço e, de certa forma, alguns até incentivaram que houvesse essa taxação que vai prejudicar de maneira significativa a economia brasileira. Porém, as medidas que foram tomadas por Alexandre de Moraes foram totalmente arbitrárias. Ele agiu de ofício num inquérito que não se termina, que é esse inquérito das fake news. Bolsonaro não tem uma condenação, pessoal, está preso, viu? E ele está preso por ter feito usado a rede social de uma outra pessoa, não foi nem a dele. Então, é muito complicado e a gente ver uma decisão como essa e achar natural. Será que uma saída de Alexandre de Moraes traria paz ao Brasil? Não necessariamente. Pode trazer, inclusive, um clima ainda mais tenso. Mas é lógico, já se fala para as pessoas que têm um acesso mais próximo aos ministros do STF que Alexandre de Moraes está isolado agora na corte devido ao que aconteceu nos últimos dias. A lei Magnitsky, né, também, lá de Alexandre de Moraes, que os outros ministros também não querem ser alcançados por ela, a forma com que ele determinou essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro também de maneira arbitrária e a forma com que ele conseguiu fomentar, influenciar e deixar ainda mais quente o clima lá no Congresso Nacional. Os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, permaneceram na ocupação das mesas e a tendência é que durante o dia a gente tenha alguma novidade com relação a isso. Mas a busca é exatamente essa, se colocar em votação, e o próprio senador Rogério Marinho ontem fez uma cobrança da Davi Alcolumbre dizendo que ele tem que ter a estatura de um presidente do Congresso. Perfeito. E colocar em votação, porque é uma pauta muito importante. Pois e não somente Davi Alcolumbre. Os próprios líderes partidários têm que tomar uma decisão, porque está parecendo que o Senado é frouxo. E o Senado tem sido frouxo ao longo desse tempo, porque os vários absurdos já foram feitos pelo ex-ministro. O Senado está se posicionando ali tudo que é a favor deles, né? A gente já viu pautas ligadas que foram botadas rapidinho, né? Como aquele aumento da vaga dos deputados, né? Claro. E a gente está vendo que é uma pauta... Eu quero continuar repercutindo esse assunto, que a gente está gerando, tem muita participação aqui na nossa transmissão do YouTube, mas você que está nos ouvindo pela 93.5 FM, nesse momento você vai ficar com a nossa vitrine de oportunidades. A gente segue na nossa transmissão do YouTube/Jovem Pan News Natal. Agora, 8h36. Repita. 8 horas e 36 minutos. Muito bem, a gente está falando sobre essa pauta que está acontecendo, né? Uma tensão, uma ebulição completa no Congresso. Hoje a imprensa repercute que o ministro Barroso está pensando em sair do STF e Lula já teria pelo menos 4 candidatos para o STF. Por que o ministro, que tem 67 anos, o Roberto Barroso, teria demonstrado uma certa frustração, Júlio Pinheiro, pelo estado de divisão que acabou se instalando na corte? A gente está vivendo o pior momento do STF, muito fruto das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Papel protagonista de tudo, Júlio Pinheiro. Pois é, olha, Alexandre de Moraes, pessoal, vamos lembrar, ele não foi indicado por Lula, viu? Por mais que a gente pense que ele tem algum tipo de ligação, ele foi indicado por Michel Temer. E ele tem que ser cobrado por isso, o próprio Temer. Mas no caso de Luiz Roberto Barroso, ele é um jurista extremamente renomado, um professor muito condecorado, e ele já se envolveu em embates extremamente desgastantes dentro do STF. Quem não vai lembrar aqui do xingamento mais clássico e elegante que foi dito a Gilmar Mendes. E também perdeu o Mané nos Estados Unidos, mas o que ele falou com Gilmar Mendes, com pitadas de psicopatia, Vossa Excelência é rude. A gente tá vendo os ministros perdendo a linha também, aquele aceno do ministro Alexandre de Moraes no meio do jogo. Deu dedo, o famoso deu dedo. Deu dedo. Não, uma pessoa educada, não quero dizer deu dedo. Pois realmente é pra lascar. Mas aconteceu e o STF está com esse problema porque virou, hoje em dia, não uma pauta, na verdade, não um poder somente julgador de causas constitucionais. O STF se tornou uma casa legisladora, porque o STF tem legislado devido à ausência de trabalho e de atitude por parte dos parlamentares. O STF tem tomado medidas de poder executivo, discutindo sobre a aplicação ou não de tarifas de impostos. O próprio IOF também chegou a ser discutido nessas questões. Então o STF, além de ter
invadido a competência de outros poderes, tem tido pautas e decisões muito controversas, para se dizer o mínimo, autoritárias e cada vez mais de maneira monocrática. Essa mudança com relação ao foro, às prerrogativas de foro e o julgamento de Bolsonaro e das pessoas que estavam na suposta trama golpista por uma turma e não pelo pleno, não ser na primeira instância, mesmo não tendo quase ninguém com foro privilegiado, teve uma discussão muito grande e uma crítica muito grande por parte do Brasil, com toda a razão. Pessoal, se Bolsonaro for condenado no STF, ele não tem a quem recorrer. Acabou-se. Vai ser julgamento em uma instância e tchau. Ao contrário do que aconteceu com Lula, por exemplo, que foi condenado em 3 instâncias e ainda conseguiu, depois de um tempo, por causa de uma falha processual, do local do foro, né, que era para ser em Brasília e não no Paraná, algo assim, e ele conseguiu ser presidente da República. Então, o clima está muito tenso. Barroso pensando em sair não surpreende. A gente já viu outros ministros... 4 nomes, Júlio Pinheiro. A imprensa já repercute que pode substituir Barroso, segundo o que repercute agora, né, na imprensa, como eu falei. Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. Sim. Jorge Messias, ministro da AGU. Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais pelo PSD. E Vinícius Carvalho, ministro da CGU. Seriam os nomes aí que a imprensa repercute. E lembrar que recentemente a gente teve alguns ministros que não saíram na compulsória, né? Não foi o caso, por exemplo, de Lewandowski, que ele esperou a compulsória, Celso de Mello, mas saíram o próprio Marco Aurélio, mas outros ministros saíram antes, como Carlos Aires Brito, como Ellen Grace, o próprio Joaquim Barbosa, que eram ministros que poderiam ter permanecido mais tempo, disseram, olha... tô fora desse negócio, tá muito complicado para mim, vou ganhar dinheiro com a advocacia, que é mais vantagem para mim. Júlio Pinheiro Ricardo Góes está aqui participando da nossa transmissão do YouTube e está dizendo, bom, e olha, tem que haver uma renovação em todo o STF, onde o Alexandre de Moraes é semelhante aos cruéis generais alemães que agiram na Segunda Guerra, opinião aí do Ricardo Góes. Bom, renovação do STF, de fato, pode ser uma coisa que a gente vai pautar, mas aí já seria uma outra história, né? Hoje a gente já está repercutindo aqui essa possível saída do Roberto Fux. Já estamos de volta pela 93.5 FM, sejam todos muito bem-vindos. A gente continua falando sobre toda essa repercussão em volta do STF, pedido da oposição com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. E lembrar que a bancada Potiguar, com relação a essa manifestação trazer, lá, a bancada Potiguar participou ativamente, né? A gente traz aqui as imagens, vamos lá? Vamos lá. Deputada Carla Dickson publicou nas suas redes sociais, porque foi a cena que marcou, né, a oposição, os parlamentares ali que ocuparam as mesas da presidência do Congresso e usaram um esparadrapo na boca em protesto contra a prisão de Bolsonaro. Na foto que a gente está trazendo na nossa transmissão do YouTube, tem uma até ali, censura. E acabaram, eles dormiram, não foi, Júlio Pinheiro, no Congresso? Ali, as imagens que circulam nas redes sociais... que sim, mas eu duvido. As imagens que circulam nas redes sociais, tudo apagado lá, e todo mundo sentado ali na mesa, repercutindo ali. Foi um dia de muita repercussão sobre esse assunto. Muita. Na bancada Potiguar, pessoal, o Sargento Gonçalves, deputado federal, ele ficou sentado, viu, na mesa da Câmara dos Deputados lá, ele foi um dos que ocupou. Sargento Gonçalves, a gente sabe que tanto ele quanto Carla Dickson estão aí na briga pelos holofotes também, por causa da disputa eleitoral do ano que vem, mas, com todo respeito, eu concordo que realmente há censura prévia por parte de Alexandre de Moraes. Você não pode impedir uma pessoa de falar por a maior besteira que ele queira falar em uma rede social, até porque isso não é previsto na nossa Constituição. Mas eu acho muito maracatu você colocar um esparadrapo na boca, viu? Me desculpe. Chamar a atenção, né, Júlio Pinheiro, de certa forma. Pois é, mas não é nenhuma novidade, algo como isso. Eu acho que, pelo contrário, os deputados têm que botar a boca no trombone. O próprio senador Marcos Duval ontem fez um pronunciamento, ele que está também tornozelado, agora é moda, todo mundo está com a tornozeleira. Ele fez um pronunciamento muito incisivo. Eu acredito que essa sim é a forma que os deputados e os senadores têm que se portar. Esse tipo de protesto eu acho muito maracatu. Não gosto. Olha, eu quero falar sobre o primeiro dia da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas antes,